Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista. Em parceria com a EPC, nós mantemos esse quadro aqui quinzenal, Conexão EPC, onde nós tratamos de temas que são encaminhados até a nós, né, por interessados em psicanálise em geral. E essa pergunta de hoje foi me trazida por e-mail, me encaminhada por e-mail, que é sobre a questão da relação entre a inteligência artificial e a psicanálise, né? E o foco primordial dessa questão envolvia o fato de que essas novas tecnologias, né, que estão aí nesse ambiente que a gente chama de inteligência artificial, elas são capazes de realizar mimetizações, né? Elas são capazes de reproduzir formas, inclusive, de pensamentos, né? Estilos de escrita, entre outras questões. Então, a preocupação que foi trazida ali era em relação à questão da produção bibliográfica da psicanálise, não é? Imitando, portanto, assim, estilos, não é, de autores consagrados. E também um outro ponto que foi interessantemente abordado, que é a questão de se isso um dia poderia substituir, né, a própria análise, a própria figura e a função do analista. Eu acho que é bem interessante a gente pensar por um percurso histórico de que a psicanálise, de um modo geral, ela já foi sendo, historicamente falando, né, é, objeto de algo a posteriori que seria então um substitutivo da mesma, né? E eu acho que a grande talvez questão, né, o grande talvez mote disso seja a questão dos medicamentos, né? A promessa contínua, né, de que os medicamentos, a medicalização de um modo geral substituiria não só a psicanálise, mas qualquer tipo de abordagem psi, né, de um modo geral, quer dizer, substituiria então essa necessidade de uma intervenção terapêutica ou de uma intervenção analítica e assim por diante. O ponto central é que essa possibilidade de substituição contrariaria um ponto fundamental, né, no qual a psicanálise se sustenta, que é a questão do furo, né, a questão do vazio, a questão da incompletude. Quer dizer, quando nós nos referimos à questão artificial, a própria psicanálise é uma construção artificial, né? Uma construção artificial que visa dar conta de um sintoma que, por sua vez, também não tem nada de natural, né? Também vem de uma constituição linguageira e pré-linguageira, no caso, a gente pode até pensar em sintoma secundário e sintoma primário nessa configuração. Então ele tem como objetivo também uma artificialidade. Né? Quando a gente fala de constituição de sexualidade, a gente está falando de uma artificialidade. Né? Quando a gente da sexualidade do ponto de vista psicanalítico, evidentemente. Quando a gente fala da questão da pulsão, né, também em decorrência disso, a gente está falando de uma questão de constituição não natural. Então nós estamos trabalhando e operando, evidentemente, num sistema e numa abordagem e digamos, numa fundamentação que a artificialidade em si é a base de sustentação dela. E uma das razões para isso é justamente que a psicanálise opera no buraco. Né? A psicanálise não opera na questão da constituição em si, não apenas a questão da constituição em si, mas no observar essa constituição como sempre faltante. Né? Então, caso nós tivéssemos, evidentemente, um sujeito, né, completo, um sujeito não cindido, um sujeito não dividido, né, um sujeito que entra na linguagem de forma plena, um sujeito que, portanto, não teria inconsciente, não haveria necessidade sequer, né, da psicanálise existir. Contudo, não é assim que nós operamos, contudo, não é nessa base metodológica que nós pensamos, nem metodológica nem epistêmica, que nós pensamos, que nós observamos a psicanálise, né, mas com esse furo, com essa incompletude. Então, com relação à questão da inteligência artificial, a inteligência artificial opera numa base completamente diferente dessa. Né? Ela oferece uma base de respostas, ela oferece uma base de tamponamento, ela oferece uma base de uma simulação de uma artificialidade, de uma completude, que é impossível, né, de ser reproduzida por um ser não constituído pela linguagem. E quando eu falo da linguagem, eu estou me referindo, evidentemente, ao nosso processo de assimilação sintomática,
né? Ou seja, o nosso sintoma como uma resposta à intenção ou à pergunta do que o outro quer de mim. E isso, pelo menos até agora, né, nós não temos nenhuma máquina que possa reproduzir isso. E não tendo isso, nós também não temos a possibilidade de um sistema que simule uma escuta analítica, porque a escuta analítica ela não se baseia, evidentemente, na questão da fala corrente, da fala consciente, da fala mecanicizada, mas, como eu já disse até no vídeo anterior, nós operamos sobre a questão justamente daquilo que não se diz, né? Daquilo que não se opera. Nós operamos nas formações do inconsciente, né? No ato falho, no sintoma, no sonho, no xiste. Né? E por mais que existam ou possam ser desenvolvidos meios de apropriação de tonalidade, de entonação, né? Enfim, de qualquer tipo de forma ou de modulação de linguagem, sempre haverá um elemento faltante. E esse elemento faltante, ele inclusive opera dentro de uma base que divide, né, memória, rememoração e reminiscência, que é um tema básico para a psicanálise, um tema fundamental, bem do início. Então, respondendo essa questão que foi feita, né, do ponto de vista operacional, acho que está colocado aí que é impossível simular a função do analista por uma máquina. E quanto à questão do estilo, né, da reprodução do estilo de Freud, de Jung, de Lacan, etc. e tal, isso é possível de ser feito por esse sistema, a gente já tem hoje uma noção sobre isso. A questão é que o elemento faltante disso, ou o elemento que não consta nessa equação, é a questão do intérprete, justamente, ou seja, do leitor. Né? Nós temos os autores originais, nós temos as obras que foram feitas e cabe a nós um juízo crítico, produzidas historicamente permanecerão, cabe a nós um juízo crítico acerca, né, justamente disso. E esse juízo, ou seja, da prestação de qualquer texto que venha a ser produzido. E uma das questões que envolve isso é justamente a leitura dos textos originais. Né? E muitas vezes a gente vê ali na docência, né, quando nós ensinamos, nós transmitimos na transmissão da psicanálise, que muitas pessoas se bastam lendo os comentadores de Freud e Lacan e não as obras originais. Então isso realmente prejudica, né, digamos assim, a forma de estruturação do conhecimento, a forma de repensar a questão psicanalítica, porque também essa é uma forma de artificialidade e, nesse caso, uma artificialidade que só tem como meio de obstrução ou só tem como meio reflexivo justamente a questão crítica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço a todos e até daqui 15 dias com mais um vídeo do Conexão EPC.